Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade 2 do livro didático de arte, em que nós estávamos trabalhando a arte acadêmica no Brasil. Vamos lá? Bom, na primeira parte dessa unidade, nós vimos aí a formação, a fundação da AIBA, que é a Academia Imperial de Belas Artes. E aí nós vimos também quais as características, qual o objetivo da formação dessa academia. Nós vimos que ela foi fundada aqui no Brasil 10 anos depois da chegada dos artistas franceses e que foi uma grande impulsionadora das técnicas em arte aqui no Brasil. Nós também vimos, né, nesse início de unidade, os gêneros de pintura. Né? Nós vimos aí a questão do gênero de pintura histórica, nós vimos o gênero retrato, vimos o gênero natureza morta e o gênero paisagem. Certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa unidade, trabalhando agora com as fases da AIBA e com os artistas que faziam parte dessa academia. Bom, no primeiro momento, o que é que a gente precisa saber? Que ao longo da história da arte, surgiram grandes artistas brasileiros que ajudaram a construir a iconografia do Brasil. E para que a gente possa entender melhor como se deu essa arte acadêmica aqui, nós vamos nós vamos ver que a AIBA foi dividida em 3 fases, certo? A primeira fase da AIBA, ela tinha uma influência neoclássica, certo? Ainda era bastante influenciada pela missão artística francesa, mesmo já tendo se passado 10 anos da chegada desses artistas aqui no Brasil, mas a missão francesa deixou o seu legado, né, e não podia, claro, estar desligada da arte logo após tudo o que foi instalado e conquistado aqui no Brasil com esses artistas franceses, certo? Então, um dos primeiros artistas formadores da AIBA foi o Manuel de Araújo de Porto Alegre. Nós já vimos um pouquinho, né? Já vimos um pouquinho sobre ele, nós vimos que ele se tornou um dos diretores da AIBA. Ele foi aluno de Debré e seus trabalhos mais expressivos são na arquitetura, mas também nós temos aí a presença dele na literatura, e ele produziu pinturas a óleo nos padrões neoclássicos. Logo após o Manuel de Araújo, nós temos aqui o Félix M. Tournay, que era um especialista no gênero de pinturas de paisagem, um gênero que nós já vimos e que aqui ao longo das páginas vocês podem acompanhar exemplos de obras de cada um desses gêneros. Também teve aí uma influência romântica, certo? Ele explorava as cores fortes, os efeitos de luz e os contrastes de claro e escuro. E as suas obras vão retratar principalmente o Rio de Janeiro da época. Mais à frente, nós vamos ter aqui a segunda fase da AIBA. Mas só voltando um pouquinho, pessoal, eu estou falando de influência neoclássica, de influência romântica, perdão. Na unidade anterior, na unidade 1, nós vimos um pouquinho o que foi essa arte neoclássica, né, o novo classicismo, e quais as características desse momento artístico, certo? E aí eu citei agora há pouco a influência romântica, certo? Nós vamos ver um pouquinho sobre o que foi o romantismo, quais as características desse período que se deu tanto nas artes visuais quanto na literatura. Bom, posteriormente, claro, é que nós veremos um pouquinho mais sobre isso, mas aqui durante a unidade nós vamos trabalhar ainda com esse termo, inclusive agora na segunda fase, tá certo? Que é justamente a fase em que a AIBA foi influenciada pelo romantismo. O início da segunda fase da arte acadêmica no Brasil foi marcado pela coroação, em 1841, do jovem Dom Pedro II, que se mostrou grande incentivador das artes e das ciências no país. E aí o novo imperador encomendou inúmeras pinturas históricas aos artistas da AIBA, com o intuito de divulgar sua imagem, de enaltecer o império e propagar o nacionalismo. As principais obras desse período foram inspiradas nas ideias do nacionalismo e do indianismo, que são duas características marcantes da primeira fase do romantismo literário brasileiro. E aí essa primeira fase do romantismo brasileiro vai ter como representantes os escritores Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, o José de Alencar e o Visconde de Tournay, certo? O romantismo brasileiro, pessoal, ele foi dividido em 3 fases. A primeira fase é a que a gente chama de fase nacionalista ou de fase indianista, porque ela vai destacar justamente a nação, justamente como é o nosso
país, tá certo? Que coisas boas, que coisas bonitas o nosso país tem e justamente por isso devemos valorizá-lo, valorizá-lo. E nós vamos ter uma imagem significativa, justamente a figura do indígena, certo? Por isso que nós temos aí o indianismo também como característica dessa primeira fase. E a gente vai ter, desse período, artistas como o Victor Meirelles, que pintou diversas obras retratando acontecimentos importantes da história brasileira, além da representação dos indígenas nos moldes do romantismo. Ele iniciou os estudos na AIBA em 1847 e ganhou o prêmio de viagem para estudar em Roma e Paris. Certo? Ele dedicou anos de estudo à pintura histórica, analisando justamente a historiografia do Brasil, com a finalidade de formar uma identidade nacional. Aqui vocês podem ler um pouquinho mais sobre ele. Eu estou destacando, devido ao o nosso vídeo ser um pouquinho mais curto, né? Eu vou destacando aquilo que for mais significativo nesse momento de aula. Mas vocês devem expandir, devem aprofundar as leituras de vocês, né? Fazer aí uma leitura atenta. A gente tem aqui, né, algumas obras desse artista, do Victor Meirelles, certo? Vai mostrar aí a questão da pintura histórica dele, e outras pinturas que ele realizou também, né? Como aqui a questão da primeira missa realizada no Brasil, né? Nas terras que hoje são do Brasil, a figura dos indígenas, dos catequizadores, enfim. A gente vem para um outro artista, que é o Pedro Américo. Ele foi pintor e professor da AIBA, teórico da arte, romancista, poeta, cientista, ensaísta, filósofo e político. E ele também se dedicou à pintura histórica, assim como o Victor Meirelles, que nós vimos anteriormente. Embora ele tenha produzido telas com outras temáticas, certo? Inclusive aí com a temática religiosa e literária. E seguido também outras vertentes estéticas, como a romântica e a realista, certo? Que é uma tendência posterior ao romantismo, né? O realismo é um movimento literário que surge logo após o romantismo. Ele era um aluno de grande destaque da AIBA, certo? Foi financiado por Dom Pedro II para estudar também em Paris, na Escola Nacional Superior de Belas Artes. E durante essa estadia na França, ele aprimorou os conhecimentos em diversas áreas, incluindo aí conhecimentos de filosofia, de literatura, de arquitetura, certo? E aí algo que eu gostaria de destacar para vocês é em relação à pintura do desse artista, né, do Américo, é isso aqui, né, que seguindo aí a tendência da pintura histórica, muitas das obras do Pedro Américo são uma tentativa de fortalecer o império, como a Batalha do Havaí e Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, mais conhecido, né, que está exposta no Museu do Ipiranga e que vocês certamente já viram a imagem antes, né, aquela imagem de Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga, gritando independência ou morte, enfim, certo? Outra coisa que a gente tem aqui, né, outro artista que nós vamos também estudar, aliás, né, nós vamos ver aqui alguns outros nomes de artistas dessas fases da AIBA. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a terceira fase da AIBA, certo? O que foi a terceira AIBA, quais as influências e os artistas que faziam parte dessa terceira fase. Agora a gente tem já uma influência realista, que, como eu falei para vocês, é um movimento que surge logo após o romantismo, certo? Os artistas dessa fase ainda carregam a influência da estética neoclássica, mas incorporam as estéticas tanto do romantismo quanto do realismo, certo? Que serão estudadas posteriormente. E como representantes dessa terceira fase da AIBA, nós vamos ter o Almeida Júnior, José Ferraz de Almeida Júnior, que é um artista paulista e que a maioria das obras dele retrata o regionalismo e a realidade social, e revelando assim a simplicidade do homem ligado à terra, embora também tenha pintado retratos da vida burguesa, né, a vida nas cidades. Aqui do lado vocês têm uma tela dele mostrando justamente essa vida mais simples, mostrando aí o caipira, enfim. E aí eu destaco uma parte dessa obra do Almeida Júnior, que é isso aqui, certo? Que na representação das cenas do cotidiano burguês, o que é que o Almeida faz?
né? O Almeida Júnior vai se inspirar justamente na ascensão da alta sociedade paulista para construir uma nova imagem da burguesia, agora já mais intelectualizada, certo? Então, essas aí são algumas das características das pinturas do Almeida. E aí a gente vem para um outro representante, que é o Rodolfo Amoedo. Ele é um dos pintores introdutores de correntes artísticas que atualizaram a arte acadêmica brasileira, trazendo obras com representações menos idealizadas do que as pinturas neoclássicas e românticas predominantes até então. É interessante destacar, pessoal, que essa questão da idealização também era um traço marcante no romantismo, certo? Por isso que a gente tem nas telas anteriores essa questão, digamos, de uma imagem mais perfeita, mais idealizada, tá bom? Isso não vai acontecer tanto aqui no Rodolfo Amoedo. Outro artista que nós vamos ter, certo, é o Rodolfo Bernadelli. Nós, inclusive, já vimos antes esse nome Bernadelli, porque ele vai marcar aí a presença dos irmãos Bernadelli na AIBA, que são justamente os pintores Henrique e o Félix, tá certo? E o Rodolfo Bernadelli foi escultor e professor também da AIBA, e ele produziu esculturas e monumentos com temáticas religiosas, histórica, literária e indianista, estando aí em destaque as obras Moema, Santo Estevão e Faceira, nas quais o artista explora a representação da figura humana, como vocês podem ver aqui nessa obra que é a chamada Moema, tá certo? E por último nós temos aqui a presença do Eliseu Visconti, que foi aluno de Victor Meirelles e de Rodolfo Amoedo, os dois que nós vimos antes, e ele produziu obras com forte influência do impressionismo europeu, que também será estudado posteriormente. E quais eram as características das obras do Eliseu, certo? Ele costumava pintar usando cores mais claras e luminosas e pinceladas soltas e fragmentadas, que são características próprias da sua estética, certo? E ele foi considerado o maior representante do impressionismo no Brasil, uma vez que ele recusa a imitação dos modelos clássicos, certo? Que era orientada pelos professores da AIBA. E ele também passa a trabalhar aí com os efeitos da luminosidade na tela. Bom, essas foram as fases da AIBA, os artistas que representaram cada uma das fases, as influências que eles receberam e as características que as suas obras apresentam. Eu espero que vocês tenham entendido. Também espero que façam, e aliás, aconselho que façam uma leitura mais pormenorizada dessa unidade para a gente finalizar e assim possamos receber o próximo conteúdo, a unidade 3. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau!